a nossa reunião. Deixa eu só entrar na pauta aqui. Então, vamos lá, então. Às 13 horas, aí o pessoal que tiver com o microfone ligado, e eu peço a gentileza de desligá-lo. Às 13 horas e 39 minutos, damos início à 39ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Neste momento, farei a chamada dos vereadores que compõem essa comissão. Vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Henrique Braga. Presente. Vereador Rogério Alckmin. Presente. Ô, Rogério, eu vi aí alguém andando aí, já imaginei que fosse você. E o vereador Gilson Guimarães. Ok. Então, com a presença dos vereadores Braulio Lara, Henrique Braga, Rogério Alckmin e Wesley, vamos dar prosseguimento aqui à ordem dos trabalhos. Comunicação de aprovação das atas das reuniões 36ª e 37ª ordinárias, visto não ter havido impugnação dessas nos termos regimentais. Hoje nós temos uma audiência pública prevista com a seguinte finalidade: debater a ampliação da vida útil dos veículos de transporte escolar. Requerimento de comissão 1603 de 2021, de autoria do nobre vereador Ilcinho da Tabor. Convidados: senhor Diogo Oscar Prosdósmi, presidente da BH Trans; Carlos Eduardo Campos, presidente do Sindicato dos Transportadores de Escolares da região metropolitana de Belo Horizonte; Cleiton Sérgio de Oliveira, representante do setor de transportes; Edilson Salatiel, gerente de fiscalização de transporte, trânsito, departamento de edificações e estrada de rodagem do DER, Minas Gerais; Carlos Frank de Almeida, gerente de controle de permissões da BH Trans; Éder Mascarenhas, engenheiro mecânico; Hudson Nazaré, engenheiro mecânico. Eu vou colocar aqui em deliberação para os vereadores que compõem essa comissão. Nós vamos fazer uma inversão da pauta, vamos apreciar aí esses seis requerimentos que estão na pauta, e depois nós retornaremos ao debate, retornaremos à audiência pública. O vereador Henrique Braga está de acordo? De acordo. O vereador Braulio Lara, de acordo? De acordo. O vereador Rogério Alckmin está de acordo? De acordo. Ah, tá. Eu vi que o Braulio ele perdeu o som aí. Quando ele retomar aí, ele se posiciona aí. O meu amigo vereador Ilcinho da Tabor, que é o autor desse requerimento, já sabe que já é algo quase que já constante no regimento interno, né, Ilcinho? Aí a gente vai apreciar rapidinho, e aí eu vou, no final, passar a palavra para você e você conduzir a audiência pública. Ok, meu amigo? Perfeitamente, presidente. Aí eu peço a compreensão dos nobres convidados. Nós seremos bem ágeis aqui. Então, vamos lá. Discussão e votação. Proposições da comissão. Requerimento de comissão 1683, 2021. Solicitação, pedido de informação, destinatária a BH Trans. Finalidade: obter informações sobre a questão abaixo relacionada. Número 1. Qual a justificativa, ato administrativo motivado, que fundamenta a não retomada proporcional do transporte de ônibus no município? Há algum cronograma ou previsão de retomada gradual de circulação das linhas de ônibus suspensas e restabelecer os demais horários?
Quais medidas foram adotadas para essa retomada de atividade no setor do transporte de ônibus? 4. Qual a previsão para a volta da linha 34, Estação Barreiro, e demais ônibus do Barreiro? Autoria vereadora Isa Lourença. Em discussão? Para discutir, presidente, À vontade. fazendo até um adendo, né? Hoje a gente está aí com mais um dia de paralisação de greve dos motoristas de ônibus, né? Trazendo muito transtorno para a nossa cidade. Temos aí essa discussão relativa ao contrato, porque quando a prefeitura podia, de fato, colocar todo mundo na mesa e fazer uma discussão para a repactuação desse contrato de concessão, isso foi suspenso, né? E agora a gente está aí com um impasse na cidade e quem está sendo mais prejudicado é o trabalhador. O requerimento que a vereadora Isa colocou é muito importante, porque ele traz justamente o questionamento sobre retomada, né? As empresas de ônibus receberem 220 milhões de reais para manter o funcionamento do serviço durante a pandemia, e mesmo assim o que a gente viu foi ônibus lotados, né? Inclusive o senhor esteve em visita técnica durante esse período de pandemia em estações de ônibus e viu que foi assim, recorrente, ônibus lotados. Então, é importante que a gente tenha esse tipo de resposta para a cidade. Então, eu encaminho aqui para aprovar esse requerimento da vereadora Isa. Excelente, vereador Braulio. Uma das vergonhas, né, dessa atual gestão, infelizmente, é o transporte coletivo municipal. A gente vê cada dia a nossa esperança esvaindo, né, e realmente cada dia menor com diz respeito a uma melhoria no transporte coletivo. Eu lembro que o prefeito Alexandre Calil, em um dos seus discursos, ele disse assim: me falem, me apresente aí alguém que tenha algum tipo de solução para o transporte coletivo de BH. Inclusive, nessa mesma fala, ele colocou também a situação dos moradores de rua, né? Tema muito debatido por Vossa Excelência, vereador Braulio. Mas o que mais me preocupa, que além de não melhorar, ele conseguiu piorar e muito a situação do transporte coletivo de BH. A gente não pode deixar de jogar nas mãos dele, né? Ele não pode lavar as mãos quando a gente fala da irresponsabilidade desses 220 milhões de reais que foi dado para os proprietários de transporte coletivo com a desculpa que era para melhorar. E, né, cabe uma virada de pescoço para você ver que como a situação só vai piorando e piorando ainda mais. Não é o primeiro requerimento que nós vamos aqui deliberar, se tratando dessa questão dos horários, né? Já esse ano já passamos aqui, já perdi a conta de quantos requerimentos já foram enviados de outros vereadores solicitando com esse mesmo corpo aí, né, de solicitação, porque é claro e notório o abandono da nossa cidade quando o assunto é transporte coletivo, né? Ele é o prefeito que vai se responsabilizar pela a extinção de uma importante classe de trabalho, de trabalhadores que são os agentes de bordo, e agora essa linha vasta aí de erros quando o assunto é transporte coletivo aqui em BH. Mais alguém gostaria de discutir? Ok, vamos colocar em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo. Como vota o vereador Rogério Alckmin? De acordo, presidente. Obrigado, amigo. Vocês me desculpem que a internet minha está péssima. Não, tranquilo. Tá dando uns picos aí, mas nós estamos ouvindo bem aqui, tá bom?
Eu também voto com o requerimento. Está aprovado, então, o requerimento de comissão 1683 de 2021. Requerimento de comissão 1705. Solicitação, pedido de informação, destinatária a BH Trans. Finalidade, solicitar cópia de indicação de Vitor Fernandes Colares para a função de conselheiro fiscal e cópia da análise da conformidade do Comitê de Elegibilidade da BH Trans sobre sua indicação. Ainda justificativa para a nomeação de Vitor Fernandes Colares para a função de conselheiro fiscal. Número 2, cópia de indicação de Bruno Leonardo Pacelli para a função de conselheiro fiscal e cópia da análise de conformidade do Comitê de Elegibilidade da BH Trans sobre sua indicação, tendo em vista o parentesco em segundo grau com Patrícia Pacelli, diretora de Finanças e Controle, pessoa já inserida em cargo da administração pública municipal, ainda a justificativa para nomeação e justificativa para destituição de Bruno Leonardo Pacelli da função de conselheiro fiscal. Número 3, cópia da ata e qualquer outro recurso utilizado como gravações, vídeos ou áudio da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, realizada por meio eletrônico no dia 26 de novembro de 2021, às 9 horas, na sede da empresa. Autoria do vereador Gabriel Azevedo. Agora é só Gabriel, né? Em discussão. Em votação, como voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Vereador Henrique Braga. De acordo. Vereador Rogério Alckmin. De acordo. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 1705 de 2021. Requerimento de comissão 1706, 2021, solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito Alexandre Calil. Finalidade, obter informações a serem enviadas pelos órgãos competentes da gestão de transporte e trânsito quanto à aplicação da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito nos últimos 5 anos. Autoria do vereador Wesley. Em discussão? Bom, vou discutir rapidamente aqui. Eu acredito que os novos pares têm aí já conhecimento, né? E parte de todo o recurso de multas que são aplicadas aqui na nossa cidade já tem a sua destinação já determinada, né? Como aplicação em recuperação e implantação de sinalização, até mesmo recuperação de vias. Então, por isso que nós estamos, o nosso Câmara está solicitando essas informações detalhadas para depois nós iremos fazer outros encaminhamentos. Temos um projeto já pensado nessa linha e por isso eu gostaria de pedir aos novos pares aí a aprovação desse requerimento. Mais alguém gostaria de discutir? Muito bem. Em votação, como voto o vereador Braulio Lara. De acordo. Como voto o vereador Henrique Braga. De acordo. Como voto o vereador Rogério Alckmin. De acordo. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 1706 de 2021. Requerimento de comissão 1707, 2021, solicitação, pedido de informação, destinatário, prefeito Alexandre Calil e presidente da BH Trans, senhor Diogo Prosdós. Finalidade, obter as seguintes informações. Número 1, haja vista que estamos em novembro de 2021, meses após a referida resposta obtida, e considerando que a BH Trans avaliou as duas propostas de operação apresentadas pelas concessionárias, qual proposta prevaleceu?
Favor enviar as cópias do documento contendo as propostas. Número 2. Se as linhas operam conforme a demanda, por que ainda há ônibus que continuam operando com horário reduzido, de modo diverso do itinerário habitual, inclusive conflitando os horários indicados pelo próprio aplicativo da Prefeitura de Belo Horizonte, o Cimóvel, e painéis eletrônicos, tendo em vista o retorno de praticamente toda essa sigla que eu não sei o significado dela, mas eu vou falar aqui, sabe, Braulio? É o pé aí, né? E outros. Vale destacar que há usuários que têm sofrido advertência nos locais de trabalho em decorrência de atrasos. Número 3. O auxílio financeiro fornecido às empresas concessionárias e a autorização de repasses de vale transporte não foi suficiente para prestarem um serviço público de qualidade? Se há muitos usuários numa pandemia, a métrica não deveria ser diretamente proporcional, ou seja, mais opções de horário? Autoria do requerimento do vereador Nicolas Ferreira. Em discussão? Para discutir, presidente. É mais um requerimento dentro da mesma temática, né? É importante. Eu acho que soma, inclusive, também, a vereadora Isa tinha colocado, mas é um questionamento que já passou por nossa comissão, né? Motivado por diversos vereadores, e é o que todo mundo quer saber, né? O que foi feito com esse dinheiro e por que esses serviços continuam não sendo prestados a contento do que a população espera. Então, a gente realmente precisa de respostas e eu encaminho para aprovar o requerimento do vereador. Perfeito, Braulio. Inclusive, reforçando aqui mais uma vez sobre a questão dos 220 milhões de reais, ontem, na nossa reunião de colégio de líderes, porque já há uma pressão muito grande, né, recebida pela Câmara Municipal para que esse assunto seja tratado de uma maneira mais direta, né? Até mesmo o próprio impeachment do prefeito tem sido cogitado diante dessa situação, né? Desse movimento com esses 220 milhões de reais, que tudo indica um ato irregular do prefeito. Então, solicitado por mim e por outros vereadores a questão da abertura de uma comissão, né? Para analisarmos um processo de impeachment. A presidente disse que a Procuradoria da Casa já está trabalhando, né? A Procuradoria, né, da Câmara Municipal já está analisando esses documentos e em breve nós teremos uma resposta mais definitiva sobre isso. Mais algum outro vereador gostaria de comentar? Então vamos colocar então em votação. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Rogério Alckmin? A internet agora ficou um pouquinho mais distante dele aí, né? Agora. Eu também voto com o requerimento. Está aprovado, então, o requerimento de comissão 1707 de 2021. Requerimento de comissão 1708. Solicitação, realização de visita técnica. Finalidade: vistoriar e verificar a viabilidade de adequação no itinerário das linhas de ônibus 9411, 9250, 9211, 9214, que circulam na região do bairro Casa Branca. Data: 14 de dezembro de 2021, horário às 9 horas, local, ponto de encontro, Rua Antônio Rodrigues Costa, Antônio Rodrigues de Costa, número 540, no bairro Casa Branca, autoria do vereador Rubão. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Braulio Lara?
De acordo com o requerimento. O vereador Henrique Braga. De acordo com o requerimento. O vereador Rogério Alckmin retornou aí? Ele está tendo dificuldade aí. Eu voto com o requerimento também. Então está aprovado o requerimento de comissão 1708 de 2021. Requerimento de comissão 1712 de 2021. Solicitação e realização de visita técnica. Finalidade: avaliar as condições de trafegabilidade das principais vias que compõem o bairro Novo Lagedo, Regional Norte, a viabilidade técnica para a instalação de redutores, velocidade e a possibilidade de transformar a Rua Progresso em uma via de mão única. Data 10 de dezembro de 2021, horário às 10 horas, local ponto de encontro, campo localizado na Rua Progresso, próximo ao número 10, entre a Rua Bom Sucesso e Rua Feliz, no bairro Novo Lagedo, autoria do vereador Léo Burguês. Nesse requerimento, nós temos uma mudança de data. Então, eu peço a atenção dos vereadores que compõem a comissão. A nova data proposta agora é dia 16 de dezembro de 2021 e todo outro requerimento se mantém. Em discussão? Em votação, como vota o vereador Braulio Lara? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Henrique Braga? De acordo com o requerimento. Deixa eu tentar o Rogério de novo aqui, que eu não vi se ele voltou aqui. Como vota o vereador Rogério Alckmin? Eu também voto com o requerimento. Está aprovado o requerimento de comissão 1712 de 2021, com a observação da data que foi alterada para o dia 16 de dezembro de 2021, mantendo todas as outras informações do requerimento. Outros assuntos: resposta a requerimento de indicação da comissão, ofício em resposta ao requerimento de comissão 281 de 2021, de autoria do vereador Rubão, o pedido de informação e a resposta que foi enviada pelo secretário municipal de governo em exercício, Josué Costa Valadão, encontra-se disponível, né, no portal aí da Câmara Municipal. Muito bem. Então, nesse momento aí, nós encerramos aí a parte de votação, né, dos nossos requerimentos. Iremos retornar. Oi? Presidente Wesley. Sim, sim. Só para fazer um informe antes de transferir para a audiência pública, né? Algumas representações sindicais ligadas à parte do IPCentro mandaram mensagem há poucos minutos, demonstrando muita preocupação com relação a possíveis eventos, shows na Praça 7 hoje à noite, em virtude aí da possibilidade do nosso querido Clube Atlético Mineiro ser campeão brasileiro. E hoje é um dia que a gente está aí com o transporte público totalmente precarizado aí, em virtude da greve. Então, só colocar aqui registrada a nossa reunião, que é importante que as autoridades se articulem rápido, né, para justamente verificar a viabilidade de socorrer, o melhor local a ocorrer, se é que vai ocorrer, né? Mas as pessoas foram pegas de surpresa aí com um tweet na internet aí falando que o Bel Marques do Chiclete com Banana vai estar preparado para esse show. Então, assim, é só uma questão importante porque bate de frente aí com questões de trânsito e transporte público da nossa cidade. Obrigado. O Braulio, excelente observação. Você pode só repetir quem foi que fez o comunicado aí, que eu perdi no início de sua fala? A Associação de Comerciantes do Hipercentro. Excelente, excelente. Ok? Ok, realmente está. Hoje assim, o Henrique Braga... realmente, né, para todo mundo que está envolvido, as autoridades tomem as providências para minimizar qualquer tipo de impacto, né? Excelente, muito, muito boa a sua observação e esse cuidado prévio aí, realmente, né? Que, né, hoje pode realmente, né, o vereador Henrique Braga aí, né? O vereador Henrique Braga, o vereador Braulio, eu, né?
O vereador Ilcinho nem tanto, né? Mas nós vamos aí, estamos com o coração aí preparado aí para hoje à noite. E realmente temos esse devido cuidado aí, que eu acho que não só na questão do próprio hipercentro, né? Mas pode ser que em outras regiões venha a ter aí algum tipo de movimentação, festas, né? E realmente é de se preocupar se pensarmos a questão da greve, né? E outras situações que podem, sim, trazer sérios prejuízos aí para a mobilidade urbana de BH, né, Braulio? Se nós já tivéssemos aí aquele trem aéreo aí, né? ou até mesmo o VLT, né? Malha Que viária, foi, se ele tivesse funcionando, ia facilitar. nossa, que foi uma excelente audiência pública semana passada. Várias situações estariam mais amenizadas aí. Muito bem. Gente, já que o senhor tocou nesse assunto, até para não atrasar a audiência pública, mas muitas informações começaram a chegar para a gente, inclusive de outras cidades no Brasil também buscando aquela solução. A própria, depois eu vou mandar para vocês no nosso grupo, mas a cidade do México também, no México implantando, então é uma coisa aí que já está dentro dos campos de discussão de Belo Horizonte há anos, mas outras cidades também estão correndo atrás dessa solução, então achei muito interessante. Okay? Você disse que o médico já está implantando ou está em estudo mais avançado? Não, lá eles já estão com a implantação avançada e tem outras cidades no Brasil olhando para esse novo modal, para essa forma. Do aéreo. Do metrô aéreo. Que chique. Então tá certo. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado e a participação aí. Vereador Ilcinho, tá na escuta aí, amigo? Estamos na escuta, presidente. Legal. Ilcinho, já antecipo aí, te parabenizo aí, mais uma vez aí pelo excelente tema que será debatido agora na nossa audiência pública, né? Quando se trata do transporte escolar, realmente a gente percebe aí que é uma classe que está precisando muito, né, de ações, né, da Câmara Municipal e de todo o poder público. Então, te parabenizo e passo para você aí neste momento a condução dessa audiência pública, dessa reunião, e nós, né, falo por mim, estaremos aqui atentos aí e preparados para poder contribuir aí com Vossa Excelência naquilo que for pertinente aí. Um forte abraço, meu amigo, e excelente audiência pública. Fique à vontade para apresentar aí os convidados que já estão presentes aí. Forte abraço. Forte abraço, presidente. Te agradeço aí pelas palavras. Muito importante. Precisamos unir forças, todos os vereadores aí nesta causa, que é uma causa muito importante para este pessoal que sofreu muito. Talvez seja a classe que mais sofreu no período aí da pandemia, né? Essa audiência vem ao encontro do clamor de uma categoria das mais prejudicadas durante a pandemia, que é o do transporte escolar. A demanda de ampliação do prazo de vida útil dos veículos pode ser um alento para o segmento. Essa é uma importante demanda da categoria. A gente está aí com o Carlos Eduardo, que é o presidente do Sintesc. Grande abraço, Carlos Eduardo. Estamos aí com os vereadores Braulio e o vereador Wesley também. Estamos com o representante aqui da BH Trans, Euclides José da Silva Júnior. Foi colega meu na BH Trans, eu trabalhei na BH Trans durante 2 anos e meio. Rodrigo Pimenta da Silva também, igualmente. Tem mais algum representante aí, Carlos Eduardo, do pessoal dos escolares? Boa tarde, Ilcinho. Tem sim, o Gleito Oliveira, ele está presente aí na audiência. Cleiton Oliveira? Gleiton. Então, seja bem-vindo, Gleiton Oliveira. A gente vai fazer as conduções desse trabalho. Sejam bem-vindos todos. Rodrigo, seja bem-vindo, Euclides. Também o bispo Fernando, o Henrique Braga, o vereador Henrique Braga está aí com a gente também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o Carlos Eduardo, né? E na sequência a gente vai batendo bola entre os representantes dos escolares e os representantes da BH Trans e também os nossos colegas vereadores, ok?
Carlos Eduardo, tenha a sua palavra inicial aí. Vereador Sim, só antes do Carlos dar a palavra, eu gostaria só de mais uma vez aí reforçar aí, né? Eu já conheço o Carlos aí e realmente falar com ele, né? Reforçar da luta que eu sei que ele vem de anos e anos aí e em Minas Gerais eu acho que não conheço uma outra pessoa que conheça tão bem a classe, que conheça tão bem aí a luta, né? Dos nossos amigos aqui do transporte escolar, não só de BH, mas como região metropolitana, Minas Gerais. Então, Carlos, um salve aí especial para você e seja bem-vindo aí à nossa audiência. Boa tarde a todos. Obrigado, Wesley, pela condução. Presidente Ilcinho, que está presidindo a audiência pública, quero agradecer ao requerimento que o senhor encaminhou, especialmente ao presidente da comissão, Wesley, por ter trabalhado na aprovação, aos demais vereadores por estar dedicando aí o seu tempo a essa questão do transporte escolar, ao Gleiton também por se fazer presente, e os demais participantes da Pegatrans, a gente tentar aqui hoje encontrar uma solução para essa categoria que, conforme bem colocado, vem sofrendo tanto. Eu não vou nem dedicar o meu tempo falando das questões da pandemia, até mesmo porque muitos dos senhores eu já recebi aqui, o Wesley, por exemplo, já esteve conosco, né? O próprio Cinho e vários outros, então vocês conhecem bem essa realidade, conhecem, sempre tem alguém ligado a um transportador e sabe o que nós estamos passando. Isso foi amplamente noticiado na imprensa, uma categoria que muito sofreu. Mas agora o momento realmente é de retomada. E nessa hora a gente precisa de colocar algumas situações para tentar amenizar, ou de qualquer forma, salvar o que sobrou. A gente vem de um processo de negociação com a Pegatrans de mais ou menos 6 meses, já estivemos com o presidente por 2 ou 3 ocasiões, trabalhando alguns pontos, dentre eles a questão da vida útil, que hoje é o ponto principal e fundamental na questão da retomada. Hoje nós temos um setor, né, totalmente desestruturado pelas situações que envolveram a pandemia, um setor que, com os veículos já com uma vida útil próxima de vencer, se não vencendo, que ficaram em torno de aproximadamente 2 anos, né, parado, isso sem falar no custo hoje dos financiamentos que a gente está enfrentando nos bancos, né, o custo ficou muito alto. A questão também do risco que essa atividade se tornou, os bancos já não querem mais financiar veículos escolares, quando fazem, colocam juros altíssimos, a incerteza desse mercado, a gente assiste todos os dias notícias de pandemia, né, notícias de novas cepas de vírus, então como que você pode substituir, trocar de veículo, fazer uma dívida agora, não é o momento, né? De fato isso traz muito medo de que a cidade volte a fechar novamente, depois do carnaval e por aí vai. Outra questão, o custo desse serviço ficou muito elevado, o combustível subiu demais, tornou-se bastante inviável manter o serviço de transporte escolar. Com um custo elevado, eu tenho cada vez menos clientes aptos a pagar ou financiar esse serviço. O custo também do aço, que é cotado em dólar, tornou os veículos muito caros. Isso acaba dificultando a troca nesse momento. Isso sem falar, né, que esse processo de endividamento gerou a negativação de muitos transportadores nos registros de proteção ao crédito. É preciso gastar um tempo para que eles voltem a ter uma condição econômica, que eles possam voltar a ter um score positivo, para que eles possam, então, conseguir novos financiamentos. É uma situação extremamente delicada. Nós precisamos que, de fato, a Pegatrans demonstre uma sensibilidade maior do que está tendo. O meu objetivo nunca foi à frente desse sindicato trazer problema para a Pegatrans ou qualquer órgão gestor, longe disso. O nosso objetivo aqui é de parceria e diálogo, mas, de fato, nós estamos precisando de uma atenção maior neste ponto. O João conversou conosco, pediu para que elaborássemos uma nota técnica através de um engenheiro mecânico. Nós contratamos o Instituto Mineiro de Perícias para elaborar um parecer e para demonstrar que a segurança do veículo escolar está muito mais ligada à questão da vistoria e da manutenção do que propriamente dito em relação à questão do ano de fabricação. Nós não temos no Brasil hoje nenhum índice oficial que mostre que veículos escolares
mais velhos, desde que conservados, se envolvam em mais acidentes. O que nós temos, na verdade, são acidentes por falha humana. Quase sempre é isso. Um ou outro por falha mecânica. E quando tem falha mecânica, o que a gente observa são veículos de prefeitura que não passam pelas manutenções adequadas. O serviço de transporte escolar ele é muito diferente do serviço de transporte coletivo. O veículo não trabalha com excesso de peso, trabalha com criança em área urbana, não é de utilização severa, nós temos intervalos curtos de distância, é um veículo extremamente fiscalizado, não só pelo órgão gestor, mas pela coletividade, pela sociedade civil como um todo, porque é um veículo identificado com faixa. Então, se você imprime uma velocidade maior, se você dirige de uma forma perigosa, rapidamente isso chega ao poder público, né? Chegam as denúncias, chega a polícia e por aí vai, porque de fato é um veículo especial, né? Então, assim, o parecer que nós tivemos do Instituto Mineiro foi no sentido de que não há uma relação direta entre aumento de vida útil e números de acidente. Isso é uma tendência hoje no setor de transporte. Se você considerar, por exemplo, o regulamento da própria Vegatrans, quando a gente está tratando do transporte fretado, a portaria 057 de 2012, ela não exige vida útil para que o veículo seja autorizado a fazer o fretamento. Ela exige laudo de vistoria. Se você vai para o DR do governo do estado, você vai observar que a legislação recente, publicada agora, não tem 3 meses, dispensou a obrigatoriedade de vida útil, indo na mesma linha. E nós estamos falando de veículos, né, ônibus, que fazem viagens intermunicipais, viagens essas que chegam até 1.000 quilômetros, dependendo da região do estado. Se você for buscar na NTT, a situação então fica mais latente. Hoje a NTT não exige mais vida útil para veículo que faça o transporte interestadual. Então você imagina, eu posso pegar uma van aqui, né, ir lá para o norte de Minas, uma van com 15 anos de uso, 18 anos de uso, não tem nenhum problema. Eu posso ir para Manaus fazer uma viagem numa condição extremamente severa, muitos quilômetros, não tem problema nenhum, mas eu não posso sair de um bairro de Belo Horizonte e ir a outro na atividade de transporte escolar em razão dessa questão. O que a gente almeja aqui não é utilizar veículos velhos nesse setor, pelo contrário. Todos nós queremos uma frota nova, isso é o que nós mais almejamos. Isso traz conforto, isso traz uma qualidade para quem está dirigindo, isso traz uma visibilidade melhor para o serviço. Mas a realidade hoje não permite isso mais. Eu tenho muitos pais desempregados, muitos pais tiraram os seus filhos do transporte escolar para matricular em escola pública próximo de casa, muitos pais não têm condição de pagar mais a mensalidade que o serviço demanda em razão da alta dos combustíveis, e eu tenho um mercado totalmente desorganizado. Um mercado em que vai recomeçar. Então, o nosso pedido principal para a Vegatrans, primeiro, se restabeleça o diálogo. Nós não podemos continuar da forma que estamos, sem uma definição clara de um dia de reunião, uma data específica, para que a gente possa ser recebido e finalize, pelo sim ou pelo não, essa situação. Eu tenho milhares de famílias do transporte escolar de Belo Horizonte esperando por uma decisão dessa. E eu acho que essas pessoas já passaram por 2 anos de estresse, por 2 anos de incertezas, muitos perderam seus veículos, e agora não é justo que eles continuem virando em 2022 numa situação como essa. Nós precisamos trazer alento para essas pessoas. Então, o transporte coletivo urbano teve um aumento de 2 anos, o transporte escolar ainda não teve isso definido. Então, nós queremos que a Vegatrans, de fato, nos receba, né, por intermédio da Câmara Municipal, dos senhores, para que a gente consiga, então, definir essa questão. Né? Ainda que o Diogo entenda, o nosso presidente entenda, ainda não seja 5 anos, então que ele faça a proposta dele, 4, que seja, ou que ele faça essa proposta apenas para a frota atual. Vamos considerar para quem está trocando de carro, volta à lógica antiga, se esse for o entendimento dele. Nós estamos dispostos para poder encontrar uma saída. O que não pode acontecer é o que está acontecendo, né? 6 meses de negociação e nenhuma definição. Eu tenho tentado falar na Vegatrans há mais ou menos 3 meses. Já existe uma minuta elaborada, o Euclides pode falar sobre isso nesse sentido. Essa minuta atende o nosso anseio, da forma que foi elaborada, né, em conjunto com a Vegatrans e com esse sindicato, e essa minuta está no jurídico, e essa minuta está aguardando aí a assinatura do presidente ou definição dele. Então, assim, quero encerrar as minhas falas, agradecendo aos senhores pela oportunidade, pela sensibilidade com esse problema que envolve tantas famílias, e peço aos senhores, né, especialmente, que de fato coloquem os mandatos à
disposição e façam essa intermediação com a Megatrans, que nós sabemos que hoje está vivenciando uma série de problemas, mas, de fato, esse problema não é menos importante e merece uma atenção da empresa. Muito obrigado. Bom, ouvi atentamente aí a fala do Carlos Eduardo. Eu acho que a gente chegou num período onde o diálogo é o melhor caminho para todas as situações, principalmente em se tratando de uma situação atípica que vivemos aí nos últimos 2 anos. É de se entender claramente que os profissionais da área de transporte escolar estão passando por dificuldades. E, digo mais, essa dificuldade dos profissionais do transporte escolar, ela pode e vai causar um dano num serviço, uma prestação de serviço tão importante para essa cidade. Então, há de se pensar, o Carlos Eduardo falou aí que já foi feito uma avaliação por técnicos competentes para poder verificar sobre a situação do tempo de uso do veículo, onde não são os veículos os maiores causadores de acidentes, sim fator humano, dentro dessa perspectiva aí. Eu acho muito importante, faço meu apelo aqui ao presidente Diogo Prosdocimi para que defina essa situação. A angústia é a pior coisa que um ser humano pode viver. E eu tenho certeza, esses profissionais estão angustiados. Tenho certeza da angústia também do Carlos Eduardo, por defender essa classe e não ter uma resposta. Gente, a resposta não, às vezes, ela é importante ser dada. A resposta sim, talvez seja um caminho importante também diante da situação, da circunstância. Mas sem resposta, pelo amor de Deus, não pode ficar. Então, esse apelo do Carlos Eduardo aí me chamou mais atenção. Não podemos ficar sem resposta. O nosso apelo sempre é por dialogar, por conversar, mas nunca ficar sem resposta. A falta de resposta é muito ruim, muito ruim. Então, meu apelo aí para o Euclides, para o Rodrigo, para o presidente Diogo, vão resolver o problema dessa classe, gente. Meu apelo aos nossos colegas aqui de trabalho também da Câmara, a gente precisa de todos juntos, todos unidos aí, para que uma solução plausível seja tirada desta audiência pública aqui. Eu passo a palavra agora, então, para o Euclides, até para dar alguma resposta para o Carlos Eduardo. Boa tarde a todos. Fiquei muito feliz com a fala do Carlos Eduardo, principalmente quando ele disse que a minuta que foi passada a ele iria atender, né, que atenderia a categoria, porque é essa mesma minuta que foi aprovada. Ele citou muito bem que ela foi realizada em conjunto. Isso aí é o que ajudou para que ela fosse lapidada, porque, inclusive, o diálogo entre nós aqui, entre mim e o Carlos Eduardo, é constante. Eu até brinco com ele quando ele chega aqui, que vou atendê-lo de pé, que é o mínimo que ele merece. A gente tem um bom relacionamento aqui, a gente sempre está aberto para ideias, etc. Inclusive, essa portaria tem a mãozinha dele, que as intervenções dele foram muito boas, e eu citei para ele a nossa preocupação em não publicar uma portaria que seria... Só apagando aqui, tá, gente, para não atrapalhar. Que eu até pedi para ele, até mandar, falei assim, ô Carlos, manda para mim até a justificativa para eu ficar aqui totalmente acobertado por tudo isso que eu estou colocando aqui nessa minuta. Ele passou, tudo que ele passou, ainda falei com ele, falei assim, olha, isso poderia ser assim, a vida útil, você poderia lapidar isso dessa forma. Aí eu falei com ele, olha, é bom que você me passe tudo para a gente lapidar, vamos conversar, só passar depois que estiver totalmente lapidado, para contemplar todos os anseios da categoria. Porque se a gente tramita aqui uma coisa que não é da noite para o dia, ela é publicada e depois não está contemplando os anseios da categoria, vai retornar, fazer que todo o processo novamente
e vai causar assim, uma frustração em todos, que o tiro vai sair pela culatra. E foi muito bem feito, foi muito bem pensado. Inclusive, ela já foi passada, já está no trâmite final para ser publicada. E tenho assim, um detalhe aqui para deixar claro aqui para todos, que em agosto de 2020, agosto do ano passado, foi publicado a portaria 092/2020. Essa portaria foi para dar um gás a mais, foi na preocupação de ajudar a categoria, que conforme o vereador Wilson falou, foi ratificado pelo caso Eduardo, foi uma das mais atingidas nessa pandemia, que nessa portaria de agosto do ano passado foi aumentado a vida útil do veículo até 2022. Para deixar claro aqui, para nivelar conhecimento aqui, essa vida útil até 2022, quem tiver essa vida útil prorrogada, que foi o caso da portaria, ele pode trocar o veículo, ele tem um prazo para trocar o veículo até fevereiro de 2023. Então, como os transportadores estavam acobertados por essa portaria, nós ficamos bem confortáveis para ter esse tempo de conversa com o sindicato, com o Sintesc, na pessoa do presidente Carlos Eduardo, de trocarmos essas ideias para sair uma portaria completamente lapidada, porque a gente está num momento muito sensível para que saia alguma coisa que não fique a contento. Então, essa portaria acobertou até 28 de fevereiro de 2023. Todos que tiveram a vida útil vencendo 2020, na pandemia, e 2021, tiveram a vida útil aumentada até dezembro de 2022, podendo trocar o veículo apenas em 2023, até fevereiro. Então, quer dizer, eles estão acobertados, estão nessa questão de vida útil, para que saia lapidada essa portaria, que inclusive já buscamos informações sobre ela, que ela vai ser publicada ou amanhã ou no máximo no sábado. Todo o trâmite já está completo, inclusive com os itens solicitados pelo caso Eduardo, e a gente está nessa expectativa aí. Então estou muito feliz do que eu escutei dele falar que está contente, que a minuta estava contente, porque vai sair justamente aquela minuta mesmo. Vereador, sim, o microfone está fechado. Microfone, Ilcinho. Parabéns aí, Euclides. Eu sei o quanto vocês trabalham na BH Trans, inclusive criamos um grupo de trabalho aqui para proteger, né, os funcionários da BH Trans com a extinção dessa empresa, né, a criação da Sumop, e já vamos começar a trabalhar essa semana, ainda a partir de amanhã, já movimentando com os vereadores aqui para poder chamá-los para essa outra demanda da BH Trans. Então, eu tenho um carinho muito especial pela BH Trans, sei o tanto que vocês trabalham. A CPI ela mostrou um lado obscuro da BH Trans, mas 99,9% da BH Trans são pessoas do bem, trabalhadores, pais de famílias e que precisam de ter um sossego, uma tranquilidade para continuar exercendo as suas funções. Então, obrigado aí, Euclides, pelo seu pronunciamento. E quero chamar aqui agora o Gleiton. Antes de chamar o Gleiton, eu quero ver com o Carlos Eduardo se na fala do Euclides ele foi contemplado, se a entidade foi contemplada. Bom, presidente, é exatamente o que o Euclides falou. Na verdade, nós fizemos um trabalho em conjunto. A primeira portaria que foi apresentada não contemplava, e aí a gente, então, fez algumas alterações e nós conseguimos criar um texto. O grande problema é que, muitas vezes, a gente não tem esse feedback, né, de quando vai sair, se vai sair. Eu até conversei com o Euclides algumas semanas atrás, ele falou comigo assim, olha, já não está mais no meu controle, porque eu mando para o jurídico, aí corre um fluxo que eu não tenho autonomia sobre isso. E a gente fica nessa incerteza. De fato, foram concedidos 2 anos, eu sim, para a frota que estava vencendo em 2020 e 12 meses para a frota que estava vencendo em 2021. O que nós percebemos foi que, quando a gente construiu essa questão dos 2 anos
na portaria citada por ele, que é a 092 de 2020, né, ano passado, era que a gente não sabia a extensão da pandemia. Então, o que nós nos preocupamos naquela data era só de evitar que aquelas pessoas que tivessem que entrar em dívida, aqueles que estivessem com seus carros vencendo, essas fossem protegidas. Só que o que nós percebemos na prática é que a pandemia se estendeu demais. Então, você imagina, uma portaria, me parece que de setembro de 2020, foi construída em março, abril, né, logo no inicinho. Só que a profundidade da crise ela foi muito grande. E aí, então, era necessário refazer um novo processo, porque não era mais aquela questão apenas daqueles que estavam vencendo, mas de todo o setor, né? Porque todos os transportadores, mesmo os que não estavam vencendo, perderam 2 anos de produtividade na frota. Isso foi um ponto colocado, inclusive, pelo Gleiton. Ele trouxe essa crítica na época, falou, olha, peraí, está errado esse encaminhamento, né? Nós precisamos, na verdade, contemplar todo mundo. E a visão que nós tínhamos lá em 2020 era a preocupação imediata. E aí, quando ele trouxe essa questão, né, ele até brinca comigo, ele fala assim, eu não sei se eu te convenci ou te venci pelo cansaço. Mas quando ele traz essa colocação, nós percebemos que ele tinha razão nessa fala, né? E aí, de fato, passamos a encaminhar para a Vegatrans um pedido mais amplo, e não só dos 2 anos, para a frota inteira, mas com mais um período de 3 anos para recomeço, para reestruturação. Porque não adianta conceder apenas 2 anos. 2 anos eu estou devolvendo o período parado, mas eu preciso ter fôlego para recomeçar, né? Se eu devolvo apenas 2 anos, 2 anos já passaram. Eu vou ter que colocar o cara para trocar agora. Tudo bem que ele teria que trocar 2 anos atrás. Concedi 2 anos, tem que trocar agora. Trocando agora, eu não tenho nome, eu não tenho experiência de crédito, eu não tenho mais mercado. Então, além dos 2 anos, é necessário mais um lapso temporal para que o setor reestruture e faça essa substituição. E lembrando, só para finalizar, Ilcinho, que assim, quando a gente cria essas normas, às vezes o legislador, a administração pública, fica preocupado no sentido de que, nossa, vai passar para 18. Não, nem sempre. Grande parte do setor troca antes. O que nós precisamos, na verdade, é tranquilidade. Mas você pode ter certeza que nem todos chegarão ao limite, né? As coisas melhorando, o setor reaquecendo, que é o que a gente espera, mas isso não é uma certeza, as trocas vão ocorrer. Porque o transportador escolar não tem uma coisa que ele prima mais que é o carro dele. E ele quer andar de carro novo. Ele quer ter um conforto maior. A gente sabe o tanto que é sacrificante trabalhar com um veículo mais velho, até para as limitações tecnológicas e pela concorrência. Então, essa questão da frota envelhecida não é uma preocupação real, porque a gente é o primeiro interessado em tentar melhorar o nosso negócio. Obrigado. Com certeza, Carlos Eduardo, o brasileiro é apaixonado com veículo. O Belo Horizontino talvez tenha a maior paixão por veículo e cuida muito bem do seu veículo. Agora, além de cuidar, tem os critérios que a BH Trans estabelece, né, para que o veículo possa estar transitando nas ruas aí. Isso sendo fiscalizado, é muito importante deixar isso bem claro, né, que será fiscalizado e que todos os motoristas, todos os trabalhadores nesse setor, com certeza eles têm vontade de ter um carro mais novo. Isso aí eu acho que não resta dúvida para ninguém, né? Mas no momento agora é de juntarmos, de unirmos forças, de juntarmos todos, juntarmos Poder Executivo, Poder Legislativo, dialogarmos mais e criarmos situações importantes para que essa cidade volte a andar. A cidade precisa voltar a caminhar. Afinal de contas, o setor também é um setor importante na formação de empregos e rendas dessa cidade. Eu passo agora a palavra, então, para o Gleiton. Boa tarde, obrigado pela oportunidade aí, obrigado aos vereadores, a todo mundo aí. O Carlos Eduardo já explanou bem aí os nossos pontos, mas eu queria exemplificar 2 questões dentro do que ele já falou aí. Hoje, nós como transportadores, a gente está vivendo 2 pontos muito complicados, a incerteza e a mudança do mercado. Então, até antes disso, eu queria falar que o Euclides, nessa minuta que ele elaborou, ele vai lembrar, eu tive lá umas 2 ou 3 vezes também incomodando ele sobre isso aí, sobre o ponto que o Carlos Eduardo falou, que eu achava que tinha que atender toda a categoria e não só quem estava com o carro vencendo naquele ano.
Então, não posso deixar de ressaltar que o Euclides foi muito sensível nessa questão, escutou bem, entendeu, viu o que a gente estava realmente demandando. Então, ficou claro, me recebeu super bem. Então, o Euclides, nessa parte aí, a gente não tem nada o que falar, que ele caminhou muito bem. Tomara que aconteça da forma que ele está falando aí, que a minuta seja publicada e atenda 100% a categoria, porque nós estamos precisando. Mas voltando aos pontos, eu queria exemplificar o seguinte: a questão da insegurança que a gente está tendo, a gente quando vê, a gente até brinca no nosso meio, quando a gente acha que a gente vê a luz lá no fim do túnel, vem alguém e apaga a luz. Nós estamos sofrendo há 2 anos, quando veio agora a obrigatoriedade da volta às aulas em novembro, a gente começou a ter uma procura dos pais e achou que essa luz do túnel a gente estava vendo. Vem uma notícia dessa de nova cepa, todos os pais já preocupados. Então, o que acontece? Já virou dezembro, as escolas onde os alunos já atingiram a carga horária, as direções já estão virando para os alunos e falando: vocês não precisam vir mais mandar os alunos, porque vocês estão preocupados com isso, então pode deixar o aluno em casa. Então, ontem, dia 1º de dezembro, o meu telefone já começou a tocar dos pais já dispensando o nosso serviço. Então, quer dizer, é onde eu falei, apagou a nossa luz de novo. A gente começou a trabalhar em novembro e já parou agora. Imagine, só para vocês terem uma ideia, imagine os senhores no seu serviço, na BH Trans, na Câmara, alguém vira para vocês e fala: olha, a partir de amanhã vocês não precisam vir trabalhar mais, tá? Fevereiro vocês voltam, que nós vamos precisar de vocês aqui. Dezembro e janeiro, vocês não têm o que receber, os 2 anos que vocês têm de dívida para pagar. Então, quer dizer, a incerteza voltou. Então, como que a gente faz uma programação, uma dívida? Como bem diz o Carlos Eduardo, está difícil o crédito, os juros aumentou. Enfim, essa é a nossa parte de insegurança. A segunda parte é que o mercado mudou, a pandemia mudou o mercado. Então, hoje, só exemplificando para os senhores, a gente, quando eu tenho isso tudo bem anotado, bem controlado, porque o transporte escolar hoje, até usando mais um ponto, a divulgação dessa audiência pública hoje na Câmara, quem pega e lê, tá até, eu sei que muita gente, os vereadores aí sabem da nossa realidade, mas às vezes uma pessoa de fora vai ler, está escrito lá: os empresários do setor de transporte escolar estão em dificuldade. Gente, nós não somos uma empresa de ônibus que também fala que tem dificuldade. Transportador escolar, mais de 90% tem a sua vanzinha, que ele trabalhou a vida toda para conseguir ela, e é isso que a gente tem. Somos pequenos trabalhadores tentando fazer o serviço de transporte escolar. Então, não tem empresário nesse meio. Então, a realidade, voltando no ponto da realidade, a gente tinha, como eu falei, que eu tenho tudo anotado, porque senão você não sobrevive no setor. Antes da pandemia, a gente abastecia o diesel a 3,30, a gente foi para 5,30, um aumento de mais de 57%. A gente comprava um veículo a 150 mil reais, que a gente financiava ele em 4, 5 anos. O veículo foi para 260 mil. Então, um aumento mais de 50%. A gente até brinca hoje, você tem que comprar um veículo para a vida toda, tá igual a casa própria, financiar até perder de vista. Então, a pandemia mudou o mercado em geral. Mudando o seguinte, o nosso custo operacional subiu mais de 50% e a aquisição do carro juntamente com isso. Como que você faz? Qual que é a mágica de trocar um carro com um investimento deste de 260 mil? Ou você vai repassar o preço para o pai, que também não está aguentando, a pandemia veio para todo mundo, né? Ou você vai pegar uma dívida que você não paga, se você tiver crédito. E isso que a gente quer evitar, o que vai acontecer? A clandestinidade. O trabalhador, como eu falei, o pequeno trabalhador, ele quer trabalhar legal, quer ter seu carro novo, como o Carlos Eduardo bem disse, a gente não quer andar de carro velho. A gente pede um auxílio agora, esperando que futuramente a economia mude para todo mundo. Mude para nós que vamos conseguir trocar para um carro novo, mude para o pai que vai conseguir pagar o custo que é do escolar hoje. Mas não só atendendo a nossa demanda de dificuldade do transportador pessoal, mas a sociedade, se a gente for repassar o custo que é do transporte escolar hoje para trocar por um carro novo, o pai não aguenta, a sociedade não aguenta um aumento de 60% no valor da parcela.
Então, é isso que eu queria dizer, que é muito importante esse pedido. Essa minuta aqui que o Euclides falou que está para ser publicada é de em suma importância para a sobrevivência do transporte escolar, para não aumentar a clandestinidade, porque a gente sabe que o pai, para sobreviver, ele vai continuar trabalhando. A gente quer que o carro seja vistoriado, esteja em dia, com segurança, para prestar o serviço para a sociedade e todo regularizado. E não que isso gere o trabalhador não conseguir estar dentro das regras, ter que trabalhar com um carro em más condições, um carro que não vai passar em vistoria, carros que não são do sistema. Então, são vários problemas que eu acho que esse pedido que nós estamos fazendo junto à BH Trans vai resolver tanto para o transportador como para a sociedade em geral, né? Então eu queria só dar esses exemplos, agradecer novamente todo mundo, agradecer o Euclides pela essa sensibilidade que ele teve nesse caso nosso aí, e eu conto que realmente seja publicada, cabe essa angústia que a gente está, chega da insegurança já da pandemia, que pelo menos a gente tenha uma esperança que a gente vá trabalhar com essa parceria da BH Trans para ser viável, para a gente continuar o sistema na cidade. Agradeço muito a todos os vereadores aí também, o Ilcim por ter pedido essa audiência pública, e muito obrigado, gente. Obrigado, Cleiton. Importante a sua participação aí também, contribuiu bastante. Eu passo a palavra agora para o Rodrigo Pimenta, outro representante da BH Trans. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor vereador Ilcim da Tabor. Em seu nome, né, como presidente da CPI, cumprimentar todos os demais vereadores, em especial o presidente da comissão também, o vereador Wesley, mas a todos, né, o Carlos Eduardo, o Sintesc, o Leito acabou de falar, representando a categoria, os engenheiros, né, que gentilmente aí contribuíram com o diálogo, e todos os demais que participam dessa importante, muito importante audiência, instância de diálogo, de participação. Agradecemos a oportunidade, né, de trazer aqui o posicionamento, a resposta por parte do Poder Público da BH Trans, que, por sinal, quero deixar claro aqui, está sensível à situação dos transportadores escolares, como foi dito e reiterado aqui nessa audiência, foi uma das categorias mais atingidas, prejudicadas aí com a pandemia. Medidas, né, vêm sendo tomadas, pelo menos para amenizar a situação, e como o Euclides colocou, o que eu vou dizer aqui é reiterar o que ele disse, e com um acréscimo, né, esse tempo que talvez foi demandado para se publicar a portaria. Primeiro foi um tempo de construção, né, conjunta, isso aí foi muito importante, com os maiores interessados, que é a categoria, e somado a isso, é sabido por todos que a BH Trans tem sido muito demandada também, em função de várias coisas, né? Não só pela pandemia, as CPIs que estiveram em curso, a reestruturação do transporte coletivo, a reestruturação da própria BH Trans, que o vereador Ilcim mencionou. Então, tudo isso, não paramos, né? Não paramos, só que, de alguma forma, as próprias demandas, né? Fomos muito demandados pelos próprios serviços, com medidas compensatórias como essas apresentadas pelo transporte escolar, mas imaginem, outras categorias também, os táxis, o transporte suplementar, né, o próprio coletivo, todos, de alguma forma, foram impactados e nós estamos aqui no meio desse turbilhão, buscando soluções. Os senhores vão ver que, além dessa portaria, outras serão publicadas também. Então, assim, não estavam, digamos, paradas lá no jurídico. É um volume de demandas, de necessidades. A cidade é tão dinâmica, a realidade, fora a pandemia, já não é fácil, né, sobretudo para os transportadores. A pandemia veio agravar a situação. Então é isso. Estamos sensíveis, sabemos que o tempo de vocês se planejarem para substituir é importante, né? A categoria, a previsibilidade, então isso vai trazer um alento, né? E fico feliz também por podermos, embora tenha demorado esse tempo, mas
vamos poder contemplar, atender à solicitação, né, dos transportadores e, repito, com o resultado de um trabalho conjunto. Isso é muito importante, né? Não foi unilateral, foi um trabalho conjunto, mas que será concluído, senhores e senhoras, e publicado para que se proceda aí às mudanças pleiteadas. E outra coisa, não só a extensão da vida útil, para nivelamento de informação também. Há outras demandas da categoria que também estão sendo contempladas nessa portaria. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. Eu acho muito importante, o que a gente mais pretende nesta casa aqui, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, todo o parlamento, o próprio nome já diz, falar, conversar, né? Dialogar, resolver problemas, não criar problemas em cima de problemas, levar problemas e trazer soluções. E eu percebo que uma solução importante para esta categoria e para outras também, como o Rodrigo falou, vão ser publicadas em breve, e parece que o Euclides falou que até amanhã. Então, eu até gostaria de confirmar isso aí com o Euclides, essa portaria vai ser publicada até amanhã, até como um encaminhamento dessa importante audiência pública aqui. Então, eu vou passar novamente para o Euclides, para ele confirmar para a gente aí se essa portaria realmente vai ter condições de ser publicada até amanhã, até para a gente sair daqui com um pouco mais de tranquilidade, os representantes dessa entidade de classe poder divulgar a boa nova, né, os seus representados sobre o encaminhamento realizado aqui nessa audiência pública. Eu passo aí para o Euclides fazer essas considerações aí para a gente. Perfeitamente. Primeiro, eu queria só agradecer ao Gleito aí pelas palavras, mas eu me lembro sim, viu, Gleito? Foram 2 vezes, nós conversamos um bocado aqui, você fez algumas intervenções muito bem colocadas aqui, eu lembro muito bem de você, obrigado aí pelos elogios, viu? Você também foi muito cortês e foi muito claro nas suas palavras aqui, isso facilitou bastante. Quanto à portaria, antes da gente entrar nessa reunião, evidentemente procuramos saber os encaminhamentos, porque sabíamos que iriam ser questionados sobre isso. E a informação que obtivemos é que ela sairia amanhã e no mais tardar, a programação é para amanhã, mas no mais tardar no sábado. Perfeito, Euclides. Perfeito. Mais algum representante de alguma entidade dos escolares está presente aí? Tem mais algum outro representante que queira utilizar da palavra? Eu passo, então, a palavra para o vereador Braulio Lara, para fazer umas considerações dele. A gente vai encaminhando agora para um final de audiência, graças a Deus, exitosa, e quero passar a palavra aí para o vereador Braulio Lara. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Ilcinho. É muito pertinente a discussão que o senhor trouxe hoje para a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. E eu acho que, assim, é pelo diálogo que a gente vai, de fato, construir pontes. O assunto ele é muito importante. Eu acho que, junto com o setor de eventos também, que é um setor que apanhou demais na pandemia, o setor do transporte escolar foi realmente um setor muito castigado, né? Escutei na fala aí do Carlos Eduardo a questão, inclusive, do próprio aumento, né, do custo desses novos veículos. Enfim, a gente tem que adequar para que crie-se realmente uma condição mínima das empresas voltarem a ter uma operação e automaticamente terem tempo também para se restabelecer, né, para remontar aí seus fluxos de caixa e assim, voltar a uma condição normal, até para planejar os próximos investimentos, a forma de conservar esses ativos aí que tem uma depreciação grande, né? Então, dou os parabéns ao senhor pela pauta e vamos lá, a nossa comissão está sempre de portas abertas aí para a gente encaminhar esses assuntos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, vereador Braulio. Passo a palavra para o presidente
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário. Eu acho bonito esse nome, viu, presidente? Tem a palavra aí. Legal, né? Realmente são várias áreas que a comissão ela abraça, né? E hoje o tema é importantíssimo, né? Trata aí de transporte, trata de sistema viário, mas hoje é muito pertinente também a questão do desenvolvimento econômico, né? Que foi o que a pandemia impediu muito, principalmente também a vários setores, mas hoje aqui em especial a questão do transporte escolar. Antes de eu retornar a palavra, eu gostaria apenas de fazer uma pergunta aos representantes da BH Trans, aí o Euclides ou o Rodrigo, fique aí na liberdade de responder. Como a gente não participou, né, dessas reuniões, eu gostaria apenas de saber quais foram os argumentos utilizados, né, para essa não prorrogação para todo o transporte escolar, né? Não só para esses agora que estão vencendo, diante de uma fala importante que o Carlos Eduardo falou, né? Porque todos ficaram parados aí, vamos arredondar isso para 2 anos, né? Então, quais foram os argumentos para não estender isso para todos? Se tem alguma questão jurídica, qual é o argumento para tal? O pessoal sabe, né, que eu mexo com autoescola, né? Sou proprietário de uma autoescola aqui em BH e o Estado ele tomou uma importante medida para o nosso setor, que ele prorrogou o alvará por mais 1 ano de todas as autoescolas no estado de Minas Gerais, né? A autoescola todo ano ela é obrigada a renovar o alvará, esse credenciamento. Esse credenciamento ele é muito caro, ele tem uma taxa e vários outros documentos que se pedem, né? E o setor conseguiu ganhar mais 1 ano, né? Que foi, assim, muito importante, né? Para que algumas autoescolas ainda conseguissem, né, manter a sua atividade. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta aí e está lançada aí nessa audiência pública. Sim, Euclides, se me permite. Vereador Wesley, essa demanda é exatamente a que está sendo contemplada, estender o benefício para todos os veículos. O que o Carlos Eduardo disse, que inicialmente a portaria que foi publicada em 2020, né, que foi, perfeito. Quando não esperávamos que a pandemia prolongasse tanto, então o intuito era socorrer aqueles que estavam sendo diretamente atingidos, ou seja, os veículos que venciam em 2020 teriam mais 2 anos. Os que vencessem em 2021 teriam mais 1 ano. Então, assim, ninguém ficou descoberto, né, até então. Agora, foi solicitado que isso tivesse uma amplitude maior, o que está acontecendo agora. Então, todos os veículos até 20 lugares, que era 13 anos, passam a ter 15 anos de vida útil, e os veículos acima de 20 lugares, que era até 18, poderão rodar até 20 anos, que é uma idade considerável, ok? Então, ela está sendo plenamente atendida à expectativa da categoria. Obrigado, viu? Desculpa, então, aí a falha aí de não ter compreendido aí perfeitamente. Então, obrigado, então, aí. Retorno aí para o meu amigo Ilcinho aí. Muito obrigado, Rodrigo. Vereador Wesley, você tem crédito demais, você tem muito crédito. Gente, vamos partindo agora, então. Em breve a gente vai entrar em plenária, vai começar às 3 horas. Eu gostaria das considerações finais aí do Carlos Eduardo, e depois eu passo também para os representantes da BH Trans e para o Gleiton. Ótimo. Vereador Ilcinho, demais vereadores, presidente Wesley, quero agradecer mais uma vez, né? Acho que a audiência pública, de uma certa forma, sai muito vitoriosa, né? Porque, de fato, é discutir um problema, né? O objetivo de uma audiência é encontrar a solução, é trazer ideias novas, é trazer para o debate, é estabelecer o diálogo.
Isso é o papel da Câmara Municipal, né? É trazer para a discussão os anseios aí dos representados. Eu queria só fazer um encaminhamento aqui em relação ao que o Rodrigo falou, e também se o Euclides pudesse esclarecer, porque essa minuta que foi apresentada, ela não, na época não foi enviada, obviamente, porque não era um documento oficial. Nós construímos isso junto, através de e-mail, conversação por telefone, mas eu me recordo que no parágrafo único continha a seguinte informação, que vencido a vida útil, que passaria de 13 para 15, de 18 para 20, os transportadores teriam mais 3 anos para substituir os veículos, que você então acabaria atendendo, né, a demanda que seria de 5 anos. 2 anos de vida útil, 3 de troca. 2 mais 3 seriam 5. Eu acho que foi exatamente dessa forma, salvo engano, que foi encaminhado para a publicação. Só queria que o Rodrigo esclarecesse e o Euclides se é esse o ponto mesmo. Pode falar, Rodrigo? Por favor, Euclides. Os 2 itens foram contemplados, o Carlos. Além dos 2 anos que o Rodrigo explicou aqui, o vereador Wesley, ainda quando o veículo que teve a vida útil vencida no período de pandemia, assim que saiu o decreto que encerrar o período de calamidade pública, ele vai ter mais 3 anos para substituir o veículo. Então foi contemplado nesses 2 itens. Então acabou a pandemia esse ano de 2021, que não vai ser o caso, né? Mas acabou esse ano de 2021, ele tem 2022, 2023, 2024, tem mais 3 anos para se recuperar financeiramente, atendendo aquela demanda que você estava falando aí, que a pessoa ainda tem que correr atrás do prejuízo, né? Maravilha. Maravilha. O pastor Henrique Braga, o vereador pastor Henrique Braga, ainda está na sala? Tem a palavra, meu irmão. Eu só quero agradecer pelo esclarecimento que nós tivemos. Estou satisfeito com o resultado dessa audiência pública e dizer que vocês podem contar comigo. Deus abençoe a todos. Maravilha. Eu vou agradecer a todos vocês, agradeço penhoradamente aos nossos colegas aí de BH Trans, agradeço aí o Cleiton, dizer para o pessoal da BH Trans que sim, só o diálogo que constrói. Uma coisa que vai ser bom para todo mundo, que vai ser importante para todos, para todas as partes, só se constrói através do diálogo. Não existe como construir unilateralmente uma boa proposta. Então, eu parabenizo aí a BH Trans, parabenizo o Diogo, parabenizo o Gabriel Azevedo, o vereador Gabriel Azevedo, que contribuiu muito para que esse diálogo avançasse, né, através do presidente Diogo. Agradeço penhoradamente Euclides, Rodrigo. Agradeço Carlos Eduardo por proteger, por defender a vida de tantas pessoas através desse sindicato. Agradeço o Rodrigo, da BH Trans, a parte jurídica da BH Trans. Agradeço aos vereadores Wesley, presidente desta comissão, ao vereador Braulio Lara, ao vereador Henrique Braga, e saio daqui hoje feliz, satisfeito, porque nenhuma luta com diálogo é em vão, sempre tem bons encaminhamentos. Se alguém quiser dar alguma parecer final, alguma palavra final aí, para a gente encerrar, para descer para a plenária. Vocês me desculpem, é porque a plenária começa daqui a 5 minutinhos, então 1 minutinho para quem quiser fazer alguma consideração final. Eu gostaria também de agradecer o Wilson pela essa audiência pública, realmente muito boa, muito satisfatória para a gente. Agradecer novamente o pessoal da BH Trans por ter atendido a gente, agradecer o Carlos Eduardo por ter comprado, acreditado nessa que era a melhor defesa que a gente tinha para o setor, buscar isso aí. E vocês podem ter certeza que dentro de tudo que a gente pensou e planejou, uma saída viável e possível, essa era a melhor que poderia acontecer para salvar o setor. Se nós não vamos passar o fim do ano, pelo menos,
com dinheiro do bolso, mas pelo menos com o coração mais tranquilo, que a gente vai poder planejar com tempo maior para poder voltar a trabalhar, se Deus quiser, a normalidade do ano que vem. Muito obrigado a todos. Nós vamos, com muita felicidade, dar essa notícia para a nossa categoria. Obrigado. Maravilha. Mais alguém? Bom, pessoal, então, estando todas as partes satisfeitas, às 14 horas, eu transfiro para o presidente, peço ao presidente que faça o encerramento da sessão. Afinal de contas, essa comissão, quem é o presidente é ele. Ele só me emprestou por alguns momentos, né, uns momentos felizes, né, de satisfação. Passo para ele encerrar essa reunião, então. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Muito bem, estaremos atentos aí à publicação de amanhã, de sábado, de segunda, né? E ansiosos aí, aguardando. E mais uma vez agradecer a todos aí. Às 15 horas, eu declaro encerrada essa reunião. Forte